Glória a Deus. Boa noite, igreja. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Cumprimenta seu irmão que está à sua frente, atrás de você. Fala que bom que você veio nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. O último sábado do ano de 2025. E nós podemos falar com plena convicção: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Então, levante suas mãos aos céus e tenha um coração agradecido ao Senhor. Se quebranta, agradece por tudo que Ele tem feito na sua vida nesse ano de 2025. Aleluia. Pai eterno, Pai querido, estamos aqui na Tua casa neste último sábado de 2025 para Te render graças, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, pelas Tuas bênçãos concedidas, pelo Teu livramento ao qual o Senhor nos proporcionou. Deus amado, Deus querido, obrigado, Deus, pelo Teu amor. Obrigado pela Tua infinita misericórdia. Pai, recebe o nosso louvor, nossa adoração nessa noite. Toma o Teu lugar em nosso coração, Pai. Pai amado, Pai querido, que nós saiamos daqui diferente da forma que adentramos no Teu templo. Deus amado, Deus querido, opera milagre nessa noite. Aleluia, Jesus. Se tiver alguém aqui desanimado, que o Senhor traga alegria novamente, Pai. Oh, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, que nós possamos declarar nessa noite que nós somos do Senhor, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém. Vamos louvar o Senhor, amém? Glória a Jesus. Eis-me aqui, Senhor, buscando Tua verdade.
você é livre para glorificar e exaltar o nome do Senhor, amém? Aleluia, agradeça ao Senhor pela tua bondade, aleluia, Jesus, e fale, eu sou teu, Senhor, glória a Jesus, glória a Jesus, não fique com a sua boca fechada, agradeça ao Senhor, aleluia, Jesus. Graças a Deus. Eu sou teu, bendirei o teu nome, bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor e eu sou teu, eu sou teu. O teu nome bendirei e bem alto clamarei e eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor e eu sou teu, eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Glória a Jesus. Graças a Deus. o teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor e eu sou teu, eu sou teu. Glória a Jesus. Aplauda ao Senhor bem forte, amém? Glória a Jesus, graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar mais o Senhor com mais um cântico. Que você se derrame à presença de Deus, amém? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Para sempre governará, teu reino não passará.
deleite amável, tesouro desejável, que eu procuro. Tu és o fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governará, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Se derrame aos pés do Senhor nessa noite. Não se importe com mais nada. Se importe somente em se entregar para Ele nessa noite. Derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. E não há outro como tu. Fale para Ele, E não há outro como tu. mas com todo o seu E não coração. há outro como tu, Jesus. E não há outro como tu. E não há outro como tu. E não há outro como tu, Jesus. E não há outro como tu. E não há outro como tu. E não há outro como tu, Jesus. E não há outro como tu. E não há outro como tu. E não há outro como tu, Jesus. E não há outro como tu. E não há outro
Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Aleluia. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Podeis tomar seu assento. Aleluia, Jesus. Mas não saia da presença de Deus, amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um canto. Graças a Deus. Santo, santo, santo é o teu nome. Aleluia. Glória a Jesus. Graças a Deus. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Glória a Jesus. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Onde o silêncio até grita que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso pra fazer além. E essa é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus.
O inimigo pode até tentar, mas nós servimos um Deus poderoso, que nos levanta a qualquer momento, amém? Glória a Jesus. Vamos louvar ao Senhor com mais um cântico. Glória a Jesus, graças a Deus. Mas abra sua boca, irmão, não fique com ela fechada, amém? Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu, Deus. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você crê que a sua vinda aqui neste tempo não é em vão? Aleluia. Então levante as suas mãos aos céus e comece a falar com o Senhor. Glória a Jesus. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença.
Senhor amado. Obrigado por ter nos trazido, nos dado esforço de estar aqui no teu templo nessa noite. Que o Senhor venha operar milagres na nossa vida nessa noite, Pai. Abre o seu coração para o Senhor. A sua vinda aqui não é em vão. Ele te atraiu porque Ele quer fazer algo maravilhoso na sua vida. Aleluia, Jesus. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama que existe dentro de você, ela não vai se apagar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então se entregue ao Senhor nessa noite. Se derrame aos pés dele. Não permita que você saia daqui da mesma forma que você adentrou nesse tempo. Mas permita que o Espírito Santo venha fazer maravilhas, milagres na sua vida. É você que tem que dar liberdade. É você que tem que se abrir. É você que tem que se quebrantar aos pés do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja teu santo nome. Eu peço para que você se coloque de pé para que nós venhamos cantar esse louvor. Aleluia. E que você venha falar que Ele é digno de tudo na sua vida, no seu lar, no seu trabalho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és digno de tudo, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. Os santos e os anjos prostram-se a ti. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele Fale para Ele. cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Declare com seu coração. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Os santos e
digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia, Jesus. Que dia e de noite suba a nossa oração ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, louvado seja teu santo nome, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, venha fazer. Aleluia. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba a ti. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te Erga suas mãos aos céus e declare: te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. mais uma vez, declare bem alto. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Ele é digno de tudo na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Chamar o pregador dessa noite. Graças a Deus. Aleluia. Não é? Glória a Jesus. Graças a Deus.
Aleluia, glória. Boa noite, irmãos. Capaz do Senhor esteja de cada coração, amém? Pode se assentar. Os músicos podem se assentar. Final de ano é uma correria, né? E eu trabalho com manutenção. E eu acho bacana no sistema de manutenção, porque nós desmontamos a fábrica e montamos de novo. No meio da tormenta, quando nós estamos ali fazendo, a gente olha pedaço de tubo, chão sujo, aquela bagunça, máquina para lá, máquina para cá, um lugar que você não consegue mexer e a tormenta acontecendo. Chega uma certa hora que a gente olha e fala, não vão conseguir entregar no prazo. Aí você olha para um e fala, não, estamos adiantado. O outro fala, está atrasado, e a tormenta acontecendo. Reparou que quando você está passando por uma tormenta, tudo na sua vida fica bagunçado? Tudo parece que está de ponta cabeça. Nada vai dar certo. Parece que está tudo chegando atrasado. Mas a gente que está trabalhando no meio daquela bagunça, a gente tem um objetivo. O objetivo é deixar as máquinas alinhadas, ligadas, prontas para a pessoa que for trabalhar lá. Nós não desviamos nosso pensamento de forma alguma. Não desviamos nosso olhar para canto algum. Mas o nosso objetivo é ligar as máquinas. Quando estamos passando por uma tormenta, se nós desviarmos o nosso olhar, seja qual for o lado que você olhar, desviar os olhos, que é o seu objetivo, que é chegar aos pés de Cristo, a tormenta nunca vai passar. A tormenta, quando a gente está aos pés do Senhor, ela tem dia, ela tem hora, tem momento que ela vai acabar. É igual um serviço, é igual a mudança. Quando nós estamos no meio da bagunça, no meio da tormenta, parece que não vai ter fim. Mas nós olhamos sempre para frente. Aí começam a entrar as equipes para fazer. Uma das equipes que eu mais gosto de ver quando está no meio da bagunça é a equipe da limpeza. Eles entram no meio da bagunça com o som sujo, cheio de óleo. Não importa a bagunça que está. Eles entram com o seu equipamento e começam a trabalhar. O chão começa a ficar bonito. Já começa a dar um outro ânimo. Quando você entra na presença do Espírito Santo, aquela tormenta começa a limpar. O Espírito Santo começa a tirar a bagunça do seu caminho para que você possa enxergá-la como limpa o chão. Ele começa a limpar o templo por dentro para que você possa ver a beleza que Cristo está morando lá. Quando elas limpam o chão, a gente começa a ter uma outra visão. Quando a gente começa a recolher nossos pedaços de tubo, as nossas bagunças, as nossas ferramentas, começamos a ter uma outra visão. Quando chega no dia de entregar a obra, você olha para trás, você fica admirado de ver o que você fez. Quando o Senhor acaba a tormenta, que Ele faz a obra em você, que você olha para dentro de você, você vê a beleza da graça que Ele fez em você. Eu não sei a tormenta que você está passando, eu não sei a luta que você está passando. Pode ser pequena, pode ser grande, pode ser média. Nós nunca podemos colocar ela maior que o nosso Deus. Não importa a dificuldade que você está passando, não importa o atoleiro que você entrou, nós não podemos desviar os nossos olhos do nosso objetivo. Quando paramos de olhar para o nosso objetivo, aquela tormenta começa a aumentar. A tormenta começa a crescer. As dificuldades começam a aparecer. As paredes do nosso tempo começam a ficar cada vez mais sujas. E a primeira tormenta que começa a vir, vem a de falta de vontade de falar com o Senhor. Nós sentimos no nosso coração o desejo tão grande de não falar com Ele. Aí vai uma voz satânica que vai falando aos poucos no seu ouvido. Você não tem valor algum. Você não tem preço algum. Sempre tem alguém que vai passar no meio da tormenta da obra e falar assim, ó, vocês não vão conseguir entregar no prazo. Vocês não vão conseguir entregar na data. Vocês não vão conseguir remontar essa máquina. Aí você aperta um pouquinho mais. Dobra um pouquinho mais. Busca um pouquinho mais. Usa sua mente um pouquinho mais. Quando a tormenta aperta, nós começamos a dobrar o joelho um pouquinho mais. Nós abaixamos um pouquinho mais com a cara ao pó. Nos entregamos um pouquinho mais ao Senhor. E quando olhamos para trás, a limpeza está feita. Feche seus olhos. Eleva seus pensamentos ao trono da graça de Deus. Não deixe que mais nada venha atrapalhar a sua concentração com Deus. Você está no meio da luta, você está no meio da bagunça, mas agora o seu objetivo é chegar no final dessa obra, é chegar no final da tormenta. Às vezes bate aquele desejo enorme no coração de pararmos de orar, de olharmos para o lado, de fazermos qualquer outra coisa, menos buscar a face de Deus. Às vezes bate aquele desejo em nosso coração, que nós somos superiores e não precisamos daquilo. Às vezes começa a bater uma ansiedade para que nós venhamos parar de buscar a presença de Deus.
E palavra alguma começa a não querer sair das nossas bocas. Porque nós achamos que o Senhor não está nos ouvindo. Começa a falar com Ele, começa a pedir a direção dEle. Espírito Santo de Deus, não sei a tormenta que nós estamos passando, não sei a dificuldade que eles estão passando, mas eu conheço o Deus em quem eu tenho servido, o Deus em quem tenho buscado, o Deus em quem tenho depositado toda a minha fé. Que o Senhor possa derramar da tua graça, da tua unção, do teu poder, da tua maravilhosa luz. Toca, Senhor Pai, no coração de cada um, Senhor Pai. Toca, Senhor Pai, lá no fundo, Senhor Pai. Para que eles venham, Senhor Pai, estar vendo a grandeza da tua beleza. Amém? Eu queria compartilhar a palavra de Deus com vocês em 1 Reis, capítulo 18, verso 44. 1 Reis, capítulo 18, verso 44. Amém? Só os vivos. Amém? Para confirmar? Amém? Amém? E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe a dizer a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Amém? Acabe era um rei engraçadíssimo, né? Acabe era um rei que fez tudo aquilo que desagradava a Deus. E para piorar, casou com uma mulher que odiava o Senhor. Fazia mais ainda que coisas que não agradavam a Deus. Jezabel era uma mulher que controlava a vida de Acabe e levou o povo de Israel a que fossem adorar a Baal. Que se perdessem da visão do Senhor, que se perdessem da promessa do Senhor. Elias é um cara que eu admiro muito. Porque ele tem momentos altos e momentos baixos na vida dele. Mas ele é um cara que estava sempre na presença de Deus. Ele era um cara que conversava com Deus abertamente e reclamava também com Deus. A Bíblia nos ensina que Elias teve um momento que ele estava lá em cima, que foi o momento que nós já chamamos, o Elias é o cara. Mas teve momentos também que ele estava lá embaixo, que se a gente fosse Deus, no lugar de Deus, a gente estralava o dedo para tirar a vida dele. Quando Acabe começou a fazer tudo aquilo que era para tirar, perverter o povo dele, tirar a presença dele, de Deus, da vida das pessoas, Deus se irritou com aquilo. Usou a vida de Elias para dizer a Acabe: ó, Acabe, durante 3 anos e meio, chuva alguma vai cair neste lugar. Não vai cair uma gota de água, não vai ter orvalho, vocês vão viver uma seca. Enquanto eu não abrir a boca e falar com Deus, não vai cair água do céu. Junto com a seca nunca vem sozinha, junto com a seca vem a morte. E a morte começou a matar o quê? As plantações, começou a matar o gado, começou a matar as pessoas, porque as pessoas dependiam, precisavam, necessitavam da água. Não havia água, não chovia. E quando começa a aparecer a sequidão em nossas vidas, a morte vem junto. Vamos passar a sequidão da nossa vida para a nossa vida espiritual. A sequidão que aparece em nossas vidas é aquela sequidão que vai nos corroendo por dentro, nos secando, nos tornando crentes improdutivos. E nos tornando os crentes que acostuma vir na igreja, não deixa a palavra penetrar no seu coração. Vamos nos tornando aqueles crentes que achamos que conhecemos tudo e que não necessitamos nos esforçar para chegar mais. Quando a sequidão começa a entrar na vida de um cristão, ela não vem sozinha, ela vem com a morte, ela vai trazendo a morte espiritual. Um crente, quando ele vem com a morte espiritual, ele não volta sozinho, ele não consegue sozinho, ele não sai daquela situação sozinho, porque ele começa a virar as costas para Deus. A tormenta começa a crescer na vida dele e ele não enxerga que ele poderia estar numa situação melhor se ele entregasse o coração para Deus. Se ele abrisse o coração para o Senhor. Aí a gente fala assim: nossa, como uma pessoa não consegue abrir o coração para Deus? Como uma pessoa não consegue falar com Deus? Vamos analisar a nossa vida. É fácil falar com Deus? Na correria que nós vivemos? Às vezes nós falamos 5 minutinhos com o Senhor. Deu nem tempo dele inclinar os ouvidos para nos ouvir. Às vezes nós nem conseguimos falar com ele direito. Há bilhões de pensamentos passando em nossa mente. Há bilhões de pensamentos que querem nos desviar. Achamos às vezes que é até normal.
Às vezes o diabo nem precisa fazer tanto esforço para nos entrarmos na presença de Deus. Qualquer coisa tira-nos da presença de Deus. Porque o nosso pensamento é o seguinte: amanhã eu faço melhor. E com a sequidão chegando, os anos passando, a água menos escassa, a sequidão vai chegando em nossas vidas. Amanhã eu faço melhor. Quando a gente percebe e abre os olhos, estamos terra seca. Não conseguimos produzir mais nada. Aí começamos a implicar com as outras pessoas. Começamos a achar defeito nas outras pessoas. Começamos a achar defeito nas pregações, no louvor. Começamos a ser implicantes com nossos vizinhos, com nossos irmãos aí da igreja. Porque a sequidão começa a tomar conta do nosso coração. A sequidão começa a trazer a morte. E a morte espiritual de um crente é uma coisa fatal. Às vezes nós não queremos prestar atenção, nem ouvir o que os outros estão falando. Às vezes um irmão é levantado por Deus para chamar nossa atenção, para nos ajudar, mas nós viramos as costas, viramos os ouvidos, tampamos, que não queremos falar com ele, achamos que conhecemos tudo, que estamos bem, que não necessitamos de ajuda, que não precisamos mais buscar a presença de Deus. Nós começamos a fazer o quê? A deixar a sequidão tomar conta do nosso coração. Não temos importância de buscarmos a Deus, como se aquilo lá fosse a última coisa em nossas vidas. Deixamos a terra ficar seca, deixamos de observar a chuva, deixamos de ouvir a voz de Deus, porque achamos que somos melhores que os outros. Começamos a viver uma vida disfarçada que somos crentes, porque achamos que o Senhor está vendo as aparências. O Senhor não olha só aquilo que vivemos por fora, mas Ele também olha o nosso coração. Ele olha o nosso comportamento onde ninguém está vendo. Ele olha aquilo que você está fazendo quando ninguém está observando. Ele olha aquele pensamento seu quando ninguém pode ouvir. Começamos a nos tornar terra seca e improdutiva. Começamos a tornar uma terra seca que não vira nada. E a morte espiritual vem nos acompanhando. Conseguimos sair daquele estado. Quando Elias falou para ele: olha, não vai chover, não vai cair água. Os profetas de Baal com certeza riram. Falei, ele não sabe o que está falando. O nosso Deus é melhor que o dele. O nosso Deus é maior que o dele. Não dê ouvidos. Não acredita nisso que está acontecendo. Às vezes a palavra, se o Espírito Santo vem na madrugada e fala com você: vem bater um papo comigo. Vem ler a palavra. Vem conversar comigo. Às vezes nós falamos o quê? Nós não precisamos disso. Nós não queremos isso. Eu estou bem como estou. Eles zombavam de Elias. Para com isso, Elias. Não dê ouvido para que esse homem está falando. A Bíblia nos mostra, nos ensina de pessoas que riram, zombaram, deram risada do Senhor. E o fim delas foi de uma forma tão trágica que nem eles conseguem explicar o que aconteceu. Nós não podemos nos tornar terra seca. E quando Elias foi orar ao Senhor, uma coisa que a gente presta bem atenção na Bíblia. Elias, quando ele foi orar ao Senhor pelo problema, pela chuva, ele foi uma vez, dobrou o seu rosto lá no pó e clamou ao Senhor. Não foi uma vez. Quando nós passamos por dificuldades, passamos por luta, seja qual for, nós queremos que o nosso problema seja resolvido na hora. Você já parou para pensar aqui que é uma sequidão de 3 anos e meio? Como que aquela terra estava seca? Como que aquela terra estava necessitando de chuva? Como que aquela terra precisava ser transformada, molhada? Às vezes aos olhos das pessoas elas não conseguem enxergar isso aí. Quando Elias dobrou o seu joelho e orou a primeira vez, falou ao seu moço: vai e olha, vê se tem alguma nuvem. Nada tinha no céu. Foi a segunda vez, nada havia no céu. Quando foi a terceira vez, se fosse qualquer outra pessoa, eu falasse: o quê? Vou sumir daqui que eu não vou orar mais nada. Talvez eu tenha me enganado com o que Deus tenha falado. Talvez eu tenha ouvido outras vozes, mas às vezes foi uma coisa do meu coração. Na terceira vez ele orou e nada. Às vezes a gente começa a orar buscando uma bênção do Senhor, necessitando uma resposta. Seja qual for a resposta, seja qual for a situação, qual for a linha de pensamento. Às vezes nós recebemos no primeiro clamor, como Elias clamou ao Senhor e desceu fogo do céu. Malemar ele abriu a boca e o fogo desceu. Mas aqui ele teve que buscar um pouco mais.
é o mesmo Elias que fez cair fogo do céu, que abriu a boca uma vez só, falou uma vez só e o fogo desceu. É o mesmo Elias que estava fugindo. Dessa vez ele teve que dobrar o joelho um pouquinho mais, estender um pouquinho mais e buscar um pouquinho mais. Na 7ª vez, havia uma pequena nuvem. Quero que vocês observem o tamanho da fé de um homem. Uma pequena nuvem, tamanho da mão de um homem. A palavra dele foi o seguinte: desce e visa a cave para ir embora, antes que a chuva pegue no meio do caminho. O céu só foi escurecer para cair chuva depois que ele falou que ia chover. Enquanto ele não abriu sua boca e estava buscando, o Senhor estava ouvindo. E quando ele estava clamando, o Senhor estava observando. O Senhor mandou um pequeno sinal para ver o tamanho da fé de Elias. Às vezes a gente não sabe o tamanho da fé que o Senhor vai mandar, não sabemos o jeito que o Senhor vai trabalhar. Nós criamos um monte de expectativa e queremos às vezes que o Senhor venha trabalhar do jeito que nós achamos que é o melhor para a gente, da forma melhor para nós, do jeito que nós achamos. Ó Senhor, é assim que tem que ser feito. O Senhor poderia ter escurecido o céu na hora e mandado a chuva. Não podia? Podia, Ele é Deus, Ele manda em tudo, Ele faz tudo. Ele mandou uma pequena nuvem. Quando Elias abriu sua boca e avisou, vai para frente, que a chuva é grande, é chuva pesada, é chuvão, que o céu começou a escurecer. Se nós não pararmos e observarmos a palavra de Deus como deve ser observada, se nós não clamarmos a Deus como deve ser clamado, nós não veremos as grandes chuvas em nossas vidas. Porque nós temos a incumbência de achar que a chuva tem que vir quando nós queremos. Do jeito que nós estamos, de qualquer forma, de qualquer maneira, com o nosso coração quebrantado ou não, com a nossa fé em dias ou não, nós achamos que o Senhor tem que ouvir a nossa oração, nós achamos que o Senhor tem que realizar o nosso desejo, tem que realizar a nossa vontade. Não é assim que funciona. Primeiro tem que ter um aquebrantamento, um reconhecimento, uma humilhação. Quando Ele colocou o seu rosto no pó, Ele estava dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Eu não posso fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Eu preciso que o Senhor intervenha. Eu preciso que o Senhor estenda suas mãos. Eu preciso que o Senhor abra as comportas do céu. Eu preciso que o Senhor venha fazer transformação na minha vida. Sabe que é uma coisa que a gente para analisar e observar na Bíblia? Que o Senhor exige tão pouco de nós que para nós é muita coisa grande. O que o Senhor pede para nós é que nós o amamos de todo o nosso coração. E obedecemos a sua palavra do fundo da nossa alma. Coisa simples, mas que é pesado para a gente. Porque a gente começa a colocar outras coisas na frente do Senhor. A gente começa a colocar coisas pessoais nossas na frente do Senhor. A gente começa a colocar uns pensamentos que às vezes não combinam com o pensamento do Senhor. Nós começamos a ignorar o fato que o Espírito Santo quer estar conosco, andar conosco, falar conosco. Começamos a ignorar o fato que o Senhor quer que nós fizemos o melhor da nossa adoração. Que nós entramos na presença dEle até que mais nada importe. Que nós deixamos tudo de lado. Que nós deixamos todas as nossas preocupações. Que nós venhamos deixar tudo aquilo que vai atrapalhar. Que nós venhamos ter o objetivo de chamar a atenção do Senhor. Que Ele venha inclinar os seus ouvidos para ouvir nosso clamor com o maior carinho do mundo. Se nós tivermos que orar 1, 2, 3, 7, 50, 80, que nós venhamos estar fazendo aquilo com todo o amor e confiança. Mesmo que o Senhor diga não na resposta dEle, nós devemos agradecer porque Ele sabe o que é o melhor para a gente. Porque quando Ele diz o sim, a gente fica alegre. Quando Ele derrama das suas bênçãos sobre nossas vidas, Ele se alegra. A chuva está chegando. Muitas vezes a gente começa a pensar o que a gente fez no ano que passou. E o que a gente pode fazer no ano que está vindo. Como que a gente pode chegar cada vez mais na presença do Senhor. A gente não pode se acomodar e querer começar a se tornar terra seca. A gente não pode só pensar em orar 1 ou 2 vezes, mas que nós venhamos dobrar o nosso coração e buscar o Senhor de toda a nossa alma.
Até que mais nada em nossa vida se não importe, somente a presença dEle. Até que nós venhamos sentir o toque do Espírito Santo do alto da nossa cabeça até as plantas, raízes dos nossos pés. Que nós venhamos sentir a chuva do Senhor cair dentro de nós e molharmos a terra seca. Para que nós venhamos começar a produzir. Para que nós venhamos a pensar em chegar mais pertinho dEle. Às vezes nós começamos a tratar o Senhor como nós tratamos qualquer um da nossa casa, de qualquer forma. E Ele olha para a gente com um olhar tão carinhoso, tão amoroso. E quando a gente entra na presença dEle, que a gente dá liberdade ao Espírito Santo, você ouve a voz dEle. Você percebe a voz dEle. No meio da tormenta, da bagunça, quando nós estamos ligando máquina, você começa a ver a turma da limpeza trabalhando. E você olha para o chão e vê que o chão está limpo. As pessoas não vão saber o tanto que nós sofremos para ligar aquelas máquinas. Quantos dedos levou marretado, quantos apertões e queimados. Mas quando eles entrarem lá, eles vão ver, uau! Que transformação! É assim que as pessoas vão ver você quando o Espírito Santo começar a te transformar. Uau! Que transformação! Eu quero isso na minha vida. Eu quero isso no meu coração. Mostra para mim o caminho. Como você conseguiu chegar aí? Como você conseguiu tocar aí? O Espírito Santo faz essa transformação. E quando nós estamos transformados, que a tormenta passa, você pode falar que não, conversa de pregador, mas o Espírito Santo começa a brilhar dentro de você de uma forma totalmente diferente. De uma forma tão intensa, que você não vai perceber, mas quem passar perto de você percebe. Ele sente. Você foi transformado. O seu rosto começa a brilhar. O seu coração bate mais forte. Nada afeta você. E você tem aquele prazer enorme, aquela coisa gostosa de falar com o Senhor. Você esquece até quem você é. Porque o Senhor começa a tratar contigo. A tormenta passa. A sequidão passa. E começa a vir a grande chuva. Às vezes a chuva vem tratar você de uma forma tão especial. Que aquela sequidão na sua vida começa a desaparecer de uma forma total. E você começa a ver como o Espírito Santo é maravilhoso e vai trabalhando na sua vida aos poucos. Ali onde havia sequidão começa a brotar. As lavouras começam a ficar verdinhas. O gado começa a engordar. Você começa a ter uma transformação. E o Senhor transforma a nossa vida de uma certa forma que quando a gente para para observar, a gente às vezes não percebe. O quanto Ele trabalhou nas nossas vidas. O quanto Ele fez para chegarmos até ali. Quão duro foi limpar você. E às vezes nós não valorizamos a limpeza que Ele faz dentro da gente. Porque a gente começa a olhar para o lamaçal de novo. E começa a pensar dentro de nós. Parecia que lá estava tão bom. Que a gente começa a enfrentar umas lutas aqui. Umas dificuldades ali, umas pedradas aqui. E a gente começa, a gente esquece de que lá atrás, o que o Senhor fez nas nossas vidas. Nosso coração começa a querer de volta ao Egito. A gente não consegue enxergar a terra prometida lá na frente. Mas o Senhor sempre tem alguém que olha. Sempre tem alguém que está observando. E Ele fala, não vá por aí, gente. A terra prometida mana leite e mel. Lá não tem sequidão. Lá não tem morte. Lá não tem destruição. Lá não tem bagunça. Nós vamos para essa terra. Quando nós fecharmos os nossos olhos aqui, o Senhor voltar para lá, que nós vamos lá ver. Lá não vai ter bagunça. Não vai ter briga com o vizinho. Não vai ter aborrecimento. Não vai ter André gritando comigo. Lá vai ser paz. Vai ser maravilhoso. Vai ser coisa linda. Não vai ter grito. Só louvor e adoração. Mas para nós passarmos, para chegarmos lá, às vezes temos que passar por a terra seca. Às vezes temos que ver alguma lavoura nossa se perder. Temos que ver o nosso gado emagrecer. Mas Elias nos mostrou o segredo. 7 vezes ele orou. E quando ele viu uma pequena nuvem,
ele viu o tamanho da chuva que ia cair na vida dele. Não olha o tamanho da bênção que o Senhor vai te dar, mas olha aquilo que ela vai fazer em você. E o Senhor quer fazer isso em você. Feche seus olhos. Eleva seus pensamentos ao trono da graça de Deus. Não deixe que nada e ninguém venha tirar você da presença do Todo-Poderoso. Não deixe que nada e ninguém venha tirar você da santa presença de Deus. Peça para que o Senhor venha esmiuçar o seu coração e tirar aquela terra seca. E veja a grande chuva que Ele vai derramar em você. Veja a grande chuva que Ele vai derramar em sua vida. A transformação que Ele vai fazer. A transformação que Ele vai fazer em você. Como maravilhoso. André é uma bênção na minha vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. É fácil falar que eu grito, né? Mas a parte que ele faz, ele não fala, né? Por que eu gritei? Glória a Deus. Boa noite, igreja. Irmãos, alguém essa noite vai honrar o Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta? Nesse momento, para a gente estar orando. Aí, se ninguém for, tem algum pedido de oração? Também não temos oração. Vamos então nos colocar em pé, para a gente agradecer o Senhor por mais essa noite, né? Por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui na casa dEle. Ô Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Derrama, Senhor, do Teu poder e da Tua graça sobre a vida de cada irmão, Senhor. Deus amado, Pai eterno, Tu conheces, Pai, a necessidade de cada um, Senhor. Tu sabes, Pai, o que cada um veio aqui buscar, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, colocar as Tuas mãos sobre os desejos, sobre as necessidades dos Teus servos, Pai. Porque sabemos que o Senhor é um Deus que realiza desejos, mas acima de tudo, é um Deus que supre todas as nossas necessidades, Pai. Então, nós cremos que o Senhor há de suprir, Pai, cada necessidade, Pai, de cada servo seu aqui nessa noite, Pai. Nos guarda, Senhor, nos livra, Senhor amado. Continua dando livramento, continua dando da sua graça, Pai. Abençoa, Senhor, o trajeto que cada um vai fazer para chegar até os seus lares, Senhor. Guarda, livra, Senhor, de todo mal, Pai. Abençoa, Senhor, a nossa noite de sono, Pai. Dá um sono reparador, Senhor. Oh, Pai amado, um sono tranquilo, um sono de descanso, Pai. Coloca, Senhor, as Tuas mãos e guarda cada um e nos sustenta, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Que Deus abençoe. Terça-feira tem culto, irmãos. Terça temos culto. Pode continuar vindo agradecer ao Senhor. O último culto.